O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Novo Hunter. Nosso podcast é um podcast diferente aí do que normalmente tem no mercado. Nossa ideia, minha e do DJ Castro, é a gente conversar sempre com executivos de primeira linha, pessoal que está à frente dos seus negócios, pessoas que fazem a diferença dentro dos seus mercados. A gente procura ser o mais eclético possível aqui quando a gente fala de segmentos, a gente procura trazer segmentos dos mais distintos e hoje não é diferente. É isso, DJ? Hoje a gente vai falar com o Fábio Camargo, da Camargo Química. Indústria química, segmento técnico, B2B, vamos entender um pouquinho mais a dinâmica desse mercado que é tão importante estrategicamente, né, para o país e que faz a diferença para indústrias de diversos segmentos. Fábio, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Quero agradecer ao Roberto, que eu conheci recentemente, né, o DJ, pelo convite. Eu vi os últimos podcasts e só pessoal de peso, né, da região aqui, é muito bacana, até parabenizar vocês, né, por esses vídeos que vocês têm disponibilizado, esse canal que vocês têm disponibilizado, né, porque é importante para as pessoas verificarem que a vida de um CEO, de um empresário, ela não é só rosas, né, muitas pessoas pensam que é mil maravilhas, mas tem muito cravo aí no meio, né. É um prazer estar aqui. Legal, Fábio. Conta pra gente um pouco da tua história, o que a gente chama de um pitch inicial, assim, tanto da formação, como o Fábio começou como empreendedor, e depois, se possível, já emenda um pouco com essa questão da história da Camargo Química, da empresa, o que a empresa faz, né? Então, acho que a nossa audiência tá curiosa para entender aí. Vamos lá. Então, cara, eu sou um empreendedor, assim, costumo brincar, bem raiz. Eu comecei os meus negócios de maneira bem embrionária. Eu sou natural de Curitiba, nasci ali em Curitiba, fiquei até os meus 25 anos ali, 26 anos. Pareço novo, mas não sou tanto. Tenho 42 anos de idade hoje. E quando essa questão de empreender, de empreendedorismo, eu acho que quase que a pessoa nasce com isso, né? É quase um sacerdócio, eu acho. E eu cresci com essa vontade muito grande de empreender, de começar um negócio meu, né? E dentro das experiências que eu tive profissionais como empregado, né? Como CLT, foram experiências que me deram bagagem, né? Para que eu pudesse crescer profissionalmente, enfim, com conteúdo, né? E a partir do momento eu achei que seria a hora de iniciar um projeto meu e poder executar isso, né? E quando eu tomei essa atitude, né, de sair da onde eu estava bem empregado até na época para um desafio de empreendedorismo, ele foi como 95% dos brasileiros fazem, sem dinheiro, né? Sem um plano de negócios assim tão bem definido, tão bem planejado, né? Mas um sonho muito grande, um desejo, uma paixão muito grande de fazer acontecer. Cara, eu lembro que eu comecei a desenvolver, e aí a gente foi para uma linha, eu fui para uma linha química para concreto, a minha especialidade é concreto, então eu sei... É a tua formação, né? A minha formação é de uma especialização voltada nessa área, e então eu comecei a desenvolver químicos ligados à construção civil. E o desenvolvimento dos primeiros produtos, cara, foi na cozinha de casa. Você tem uma ideia, não? As panelas da minha esposa. Recém-casado, né? Imagina, sem tanto recurso, com poucas panelas, inclusive, em casa, né? E as misturas foram feitas ali. A princípio, um produto deu certo, testei em cliente, deu certo. Comecei uma distribuição e alguns amigos que tinham menos dinheiro que eu, que não tinham carro. Então eu alugava a garagem deles lá para guardar o produto ali dentro, né? E eu distribuía, eu vendia, eu fazia tudo, né? O cara bate o escanteio, corre para cabecear, faz gol, fazia toda a operação. E o negócio foi crescendo, fui percebendo que tinha aderência
dos clientes nesse produto. Aí veio uma pessoa para me ajudar, inclusive é o nosso funcionário 001 lá, está com a gente até hoje, né? Camargo hoje tem 14 anos, e Diego, o nome dele, está com a gente até hoje lá, nos ajudando. E essa pessoa, ela veio, me ajudou, e a gente foi crescendo. A minha engenheira química hoje, ela também, a Camille, está desde o início também da operação, logo depois, né, teve a sua contratação. E a coisa, ele foi crescendo em termos de volume, né? Hoje nós somos um player muito respeitado hoje nacionalmente. A Camargo, ela tem a sua sede, nós fomos mudando de alguns lugares, e hoje, esse ano, nós nos mudamos para Pomerode. Temos hoje uma área muito moderna, produtiva, hoje considerada a mais moderna do Brasil na nossa área. Atuamos hoje de maneira nacional. Nós temos a matriz, fica aqui em Pomerode, o pessoal é daqui. Nós temos uma filial em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e também uma filial em Itubiara, Goiás. A nossa abrangência, ela cobre o Brasil todo, né? E o que nos deixa, assim, bastante orgulhosos, Roberto DJ, aqui, os nossos concorrentes são concorrentes muito grandes hoje, sim, multinacionais, de grande poder e de muito tempo já no Brasil atuante. E quando a gente vai demonstrar os nossos produtos para os clientes, a gente ganha hoje, tecnicamente, comercialmente, em uma consultoria técnica. Nossa venda, ela é muito técnica, né? Então a gente tem vantagens logísticas, a gente tem vários diferenciais hoje que nos colocam numa posição muito importante hoje no cenário nacional, né? Então, assim, nos deixa bastante orgulhosos, assim, a história, né? A gente compartilha isso com o nosso time, e é algo que a gente tem visto que tem crescido, né? E a perspectiva é de um crescimento grande aí pela frente. Legal, interessante. Eu tive a oportunidade, né, quem está acompanhando aqui o nosso podcast, de fazer uma palestra na convenção de vendas da Camargo. Conheci o Fábio justamente na convenção de vendas, conheci esse time de vendas que ele fala que é extremamente técnico, a maioria são engenheiros, são profissionais realmente com um perfil extremamente técnico. É uma venda muito complexa, é uma venda muito técnica, né, Fábio, que leva um certo tempo para estar acontecendo, mas é muito bacana você ver uma empresa com um curto tempo de vida, 14 anos, já está brigando de igual para igual com grandes players mundiais presentes no Brasil e trazendo soluções extremamente interessantes. Seria legal você falar para quem nos assiste neste momento, assim, das soluções que hoje são disponíveis, né, no portfólio da Camargo, que eu sei que é muito grande. O que é o diferencial, o que é o carro-chefe, é o aditivo para concreto, o que é hoje a diferença hoje da empresa? Hoje tem uma linha de mais de 100 produtos, né, dentro da composição toda de produtos da Camargo. Haja panela para tua esposa. Haja panela. As panelas aumentaram um pouco de tamanho, eu deixei as dela com ela. A gente tem produtos mais ligados com a indústria, né? A nossa venda é B2B, né? Não temos uma venda tão voltada assim para o varejo, embora pudéssemos ter também, é uma questão de futuro nessa linha, mas hoje a nossa venda é mais direcionada para a indústria. Então, você acaba a gente tem como foco as indústrias ligadas com o concreto, que são os pré-moldados, que são as concreteiras, que são os artefatos que fazem pequenas peças de concreto, os pisos industriais, né? Então, esse é o nosso grupo de clientes, os nossos segmentos que nós atendemos, né? E dentro desse segmento, existem alguns tipos de produtos específicos, né? Então, você tem desde linha, a maioria que pensa, imagina concreto, a pessoa pensa ali só no cimento, na areia, mas hoje em dia você tem uma parte de aditivos químicos que contribuem muito para algumas características físicas do concreto, de resistência, de durabilidade. Isso já há muitos anos se usa isso dentro dessas indústrias, né, que ajuda aí muito no desempenho do material deles ali no concreto. Então essa linha são aditivos para concreto, são pigmentos que deixam o concreto colorido, são impermeabilizantes especiais para que impermeabilize ainda mais as estruturas, né? São desmoldantes que ajudam a desmoldar as peças, enfim. Aí tem uma infinidade de produtos, mas o carro-chefe é sempre ligado com os aditivos ligados a concreto. Esse é o nosso business, né? O nosso core business.
Roberto tinha falado uma coisa de sustentabilidade, é um aspecto interessante nessa indústria. As pessoas se preocupam, né? A indústria de construção civil, é fato que ela tem impacto, e como a gente faz para mitigar isso, né? Vocês têm produtos ou tecnologias e inovações nesse sentido? Então, sabe que a construção civil, o concreto, ele é o segundo material mais utilizado no mundo. Ele só perde para a água. Ele é um material muito consumido no mundo inteiro. Né? E a indústria cimentícia, as cimenteiras, elas são as principais poluidoras hoje no mundo. Para você ter uma ideia, para cada quilo de cimento hoje produzido no mundo, gera 1 quilo de CO2 emitido na atmosfera. A relação é 1 para 1 praticamente. Então, ela é muito poluidora. E nós sempre trabalhamos nessa questão muito focada na parte ambiental, sustentável, né, desde produtos ecologicamente corretos. E recentemente nós trouxemos uma tecnologia em que se tem uma economia de CO2 no concreto. Você retira uma quantidade de cimento e com isso você tem uma economia de CO2 ali em cada metro cúbico, certo, e com uma injeção de CO2 proveniente de indústrias poluidoras. Isso só para vocês terem uma ideia do que representa, né? É como se tirasse de cada metro cúbico de concreto 15 quilos de CO2 emitido na atmosfera. Você elimina isso. Se elimina isso. Você sequestrasse esse CO2. Exatamente. Isso dá, em um prédio, por exemplo, de 40 andares, imaginar um arranha-céu aí de balneário, isso salva em torno de 300 hectares de floresta. Em uma tecnologia somente esse tipo de sequestro de carbono concreto. No processo construtivo. Exatamente. É algo que a gente tem divulgado já para o mercado, né? E tem colhido aí muito as pessoas muito interessadas, né? Empresários muito interessados nesse ramo de concreto em aderir a isso, né? Principalmente as construtoras hoje, né? Você tem hoje uma questão toda de você equalizar o carbono gerado ali na obra, o CO2, né, você neutralizar isso, e essa é uma ferramenta espetacular que você possa diminuir fazer o impacto, isso. Né? Nem todas as atividades humanas a gente vai conseguir zerar o impacto, a gente vai ter que criar uma equação de todas as atividades para gerar o impacto no total, ou diminuir o máximo possível, e nesse caso, mitigar um pouco o impacto é muito importante. Exatamente, você não consegue hoje fazer um concreto, por exemplo, sem cimento, né? Então, mas se você conseguir reduzir ao máximo, como essa tecnologia ela propõe, você tem um avanço ambiental enorme, né? Você tem construtoras que têm grandes volumes de concreto, concreteiras que vendem grandes volumes de concreto aderindo a essa tecnologia. Você tem uma quantidade de CO2 salvo aí na natureza enorme, né? Muda a realidade do impacto que ela pode causar no futuro. Muda. Né? Nós somos distribuidores dessa ferramenta hoje no Brasil, é uma ferramenta premiada no mundo inteiro, patenteada, enfim, e a gente tem disponibilizado isso para as empresas brasileiras. Então é um processo que envolve um equipamento. É todo um processo produtivo dentro da central produtora de concreto, né? Então ela tem toda uma aquisição de equipamentos, de controles ali, com que ela consegue fazer consegue rodar essa tecnologia dentro da sua usina de concreto. E armazenar esse carbono dentro do processo construtivo. Interessante, sim. Muito legal. O que é interessante é o seguinte, né? Então, pelo que você acabou de falar, Fábio, na realidade, assim, a Camargo Química é uma indústria que produz uma série de soluções químicas, mas ao mesmo tempo ela também tem um braço, né, uma veia que é atuar na condição de, vamos lá, representação ou de distribuição de algumas soluções que vêm de fora, né, internacionais, que podem agregar no mercado da construção, é isso? Sim. Ou nós mesmos desenvolvemos, né? Certo. A gente tem uma equipe de desenvolvimento muito de P&D, muito especial, muito especialista naquilo que está fazendo, né? E algumas coisas nós temos trazido de fora. Então, essa é uma das tecnologias. Sim. Outra tecnologia que é envolvida, também se envolve nessa parte ambiental,
Hoje nós distribuímos, por exemplo, uma linha de limpeza de ácidos também voltados para concreto totalmente biodegradável. Essa linha de produtos se biodegrada em 10 dias. Isso hoje, numa área de concreto, você usa um ácido muriático, você usa alguma coisa muito mais forte, agressivo, né? Muito mais impactante. E você tem hoje... E até com uma periculosidade alta, né? Periculosidade, sem dúvida. Né? Para o usuário. E a gente disponibiliza isso sem não ter risco nenhum de periculosidade, insalubridade, enfim, o risco é zero. Então, são tecnologias que a gente traz de fora para o Brasil, né? Então a empresa tem sim esse braço de desenvolvimento dela, né? E também paralelo com desenvolvimentos que têm acontecido ao redor do mundo e que a Camargo tem sido um instrumento aí para trazer essas tecnologias para o Brasil, né? Uma tecnologia hoje que nós temos desenvolvida aqui, nossa, né? É um produto de brilho muito intenso no concreto, em que você asperge ele em uma calçada, por exemplo, assim, ele absorve a luz solar por 10 horas, e à noite ele libera essa luz para as próximas 10 horas, né, noturnas, digamos assim, e fica uma calçada iluminada, né. Então, esse tipo de tecnologia a gente tem desenvolvido aqui, a linha mesmo que eu comentei de aditivos, desmoldantes, enfim. Aí vai longe, né, a brincadeira. Universo de possibilidades. É interessante isso de ver que, porque normalmente quando a gente pensa em indústria química, muitas pessoas podem, sim, ter uma percepção negativa ou de um estigma, falar, não, mas isso então naturalmente tem impacto negativo. Não necessariamente. Se era conduzido dessa maneira, o que a gente está vendo aqui é indústria química, mas mais do que isso é tecnologia para resolver problemas nesses sistemas construtivos para gerar menos impacto e conectar com o ser humano até, né? No nível humano, melhorar a qualidade de vida. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é a nossa visão de negócios, né? É trazer tecnologias e desenvolver tecnologias que agreguem valor para o mercado, né? E hoje em dia está tão em toga, né, de você ter algo ambientalmente seguro, né? Aquele tempo em que você tinha uma empresa química, talvez, né, que a pessoa tem essa estigma que você poderia jogar o químico, degradar, enfim. Hoje em dia isso não acontece, muito pelo contrário, né? Tem empresas parceiros também da área química aí que se preocupam muito, né? Mas tem até uma coisa que é importante falar, né? Que é uma mudança de mentalidade, de paradigma, de modus operandi do mercado, de entender que o modelo econômico tradicional, essas externalidades não eram consideradas, a poluição não era considerada no processo, o carbono não era considerado no processo. Agora a gente traz para um modelo até de capitalismo consciente e de economia circular, em que você tem que considerar todo o ciclo do processo construtivo e entender que essas não deixam de ser externalidades e tem que fazer parte integrante do processo, né, do cálculo de impacto socioambiental e econômico de todo o processo. Isso cada vez mais atuante, né? Você veja em outros cenários, por exemplo, você viaja de avião, você já tem lá uma cota de crédito de carbono que foi gerado no teu voo e que você pode fazer ali um pagamento para zerar a emissão de carbono que você teve na tua viagem, né? E isso vai ser traduzido em todos os segmentos, né? E a gente tem contribuído de uma forma bastante positiva para que tenha também essa redução na construção civil. Né? E Fábio, qual é o desafio desse tipo de produto no mercado? Ele está sendo bem recebido? Ainda tem um processo de convencimento? As pessoas entendem imediatamente? Porque eu fiquei fascinado. Principalmente esse sustentável. Com isso. Se eu for construir qualquer coisa, eu gostaria que tivesse esse tipo de aditivo, por exemplo, e esse tipo de tecnologia. Eu sou suspeito em falar também, mas eu fico muito empolgado com a tecnologia, né? Quando a gente tem apresentado aí para grandes players, e na sua totalidade todos têm aceitado muito bem, né? Existe uma resistência ainda por parte dos alguns empresários de visualizarem que o consumidor vai aderir a isso. Né? Vai valorizar isso, né? Mas o que eu tenho posicionado é que sim, né? Há uma mudança hoje no consumidor, ele valoriza esse tipo de tecnologia, né? E as próprias construtoras, né? Porque esse é o material que a construtora vai ter que exigir do produtor de concreto.
não é a construtora, hoje ela não tem ela compra concreto de um produtor, de concreto, de uma concreteira, né? Então, vai partir para que a construtora, ela exija isso. Processo de homologação, né? Exatamente. A gente tem visto como um segmento novo, né? Como se fosse você comprar um concreto para sua casa, tem um concreto normal, mas vai ter um concreto verde. E aí fica a critério do consumidor dele aderir a uma tecnologia mais verde ou não, né? E é interessante que para o produtor de concreto isso não é um custo adicional. Ele consegue, pelos ganhos que tem, ele consegue inclusive economizar no seu cálculo, né? Então é uma ferramenta que não tem o porquê não usar, na verdade, né? Por isso que a gente fica bastante empolgado, porque é algo não só assim, uma visão bonita da coisa, mas que não é economicamente viável. Sim. Muito pelo contrário, ela parte até primeiro por ser economicamente viável, e você tem esse viés todo ecológico. Eu concordo com isso, porque esse modelo de capitalismo consciente que a gente fala, ele não é eu vou ter um produto ecológico, ele vai custar 30% mais caro ou 50% mais caro e o público vai aceitar. Não, é necessário oferecer soluções sustentáveis e viáveis, que mitigam o impacto e que tenham a mesma eficiência de custo também. Sim. É esse modelo econômico que tem que ser feito. Não, o mercado ele não absorve, né? Sim. Se você falar que não vai custar, o meu aqui é bonito, ou é uma xícara. Um produto de nicho, né? Mas como esse é um produto de base, né? Você fala de concreto, como eu falei, é o produto mais consumido no mundo. Então é um produto que se você falar de 30% maior no custo de um concreto, o apartamento que você vai comprar vai ficar muito mais caro. Com certeza. Então, isso não é viável, né? Mas existe essa questão ambiental, mas existe essa preocupação de ser também economicamente viável, né? Diz uma coisa, eu fiquei curioso agora com um detalhe, Fábio. Tanta novidade, tanta coisa diferente que a Camargo acaba oportunizando para o mercado. Você tem hoje uma equipe ali focada em pesquisar essas novidades, trazer essas soluções, ou é o Fábio mesmo que, porque o Fábio é extremamente entusiasta, assim, a gente conversou a primeira vez e ele foi fazer um pitch de todas as possibilidades do negócio, e a gente chegou um momento os dois e dizer assim, cara, vamos parar, porque senão a gente tava viajando geral no sentido assim, porque ele realmente é muito empolgado com esse mercado. É você que vai atrás dessas soluções, ou tem alguém na equipe, ou alguma conexão lá fora que diz assim, surgiu uma novidade? Como é que acontece esse processo? Eu sou muito curioso, muito curioso. Sou muito inquieto, assim, de tentar buscar soluções e pesquisar e participar de feiras, de congressos e tentar identificar cenários, ou às vezes você enxerga uma pontinha aqui que o cara fez, mas não é viável para o mercado brasileiro. Há um desenvolvimento que a gente pode abrasileirar isso aqui e fazer funcionar no Brasil, né? Tem uma equipe, a gente tem uma equipe muito boa de pesquisa e desenvolvimento, mas é uma área que eu gosto. Entendi, então, eu imaginei. Eu perguntei já imaginando a resposta. Então, eu gosto de puxar isso, eu gosto de fazer isso rodar, andar, testar. Eu sou muito da prática, né? Então de pôr a mão na massa mesmo, de testar, de ver se deu certo, se não deu, de comparar, de estar em cliente, verificando se isso tem aderência ou não. Então essa parte, esse approach aí comercial eu faço também, gosto de conversar com os clientes, de entender se isso faz sentido para ele ou não, né? Às vezes a gente acha uma coisa, mas é mais aqui na nossa viagem aqui do que ser algo prático para o cliente, né? Então é preciso trazer as inovações, mas ao mesmo tempo uma maneira muito prática, né? Você vê se isso é viável ou não, cabe no mercado, não cabe, o cliente tem como implementar isso ou não. Tem ferramentas assim muito diferentes hoje ao redor do mundo, né? Mas tem coisas que são inviáveis hoje de serem praticadas, né? Principalmente aqui. Então, aí isso a gente vai deixando, vai meio que filtrando. Então, mas respondendo a tua pergunta, mais eu mesmo. Eu gosto de estar nesse processo todo de pesquisa, né? Fábio, e perspectivas de futuro? Conta um pouco pra gente como é que você está vendo a evolução do mercado nos próximos anos, do ponto de vista da atuação da Camargo Química, né? E o que a gente pode ver de desenvolvimento, de crescimento ou de novas tecnologias? Como é que esse mercado vai evoluir, na tua opinião?
Então, focando um pouco mais em construção civil, né? A Camargo, ela quando nasceu lá atrás, há 14 anos ainda, na panela lá, o símbolo da Camargo, ela tem várias cores, né? É colorida, já imaginando uma entrada em novos segmentos. Então, a ideia não é ficar somente na construção civil, né? Alguns outros segmentos, eles fazem parte aí do nosso planejamento. Mas a construção civil, hoje, falando em Brasil, né, você tem um déficit habitacional ainda enorme, você tem questões de infraestrutura ainda para se resolver, ainda muito sérias ainda no Brasil. Então, você tem uma perspectiva de crescimento na minha parte mais focada em concreto, né? Você tem muito grande isso hoje ainda, né? Então tem os próximos 10, 15, 20 anos ainda, o Brasil ainda tem muita coisa para ser feita. A nossa visão, o Roberto compartilhou um pouquinho com a gente lá, é de um crescimento muito grande nos próximos anos, principalmente nos próximos 5, 6 anos, né? A gente tem apostado nisso. E a gente imagina que não só dentro de um crescimento orgânico do país, mas também um aumento de market share, que nós podemos avançar ainda mais. Né? E outros segmentos, conta um pouco pra gente? Pode falar? São segmentos que ainda estão em estudos, né? Mas o ramo químico, tudo é químico, né? Você tem essa mesa, tem processo químico, você tem a xícara, tem processo químico. Então, tudo envolve esse processo. O que a gente sempre cuida é de entrar no segmento que realmente a gente conhece. Então, está nessa fase ainda embrionária de conhecimento das áreas, trazendo especialistas também para nos ajudarem, né? Até aqui a gente eu conheço bem do que eu faço, né? Nas outras etapas a gente tem buscado aí auxílios, né? Para que nos dê um caminho, né, para seguir, mas sempre dentro da visão da Camargo de trazer inovações. Então não é a nossa ideia de commodities, algo nesse sentido. Tem outros players aí que fazem melhor do que a gente, mas a ideia é de trazer inovações, puxar um pouquinho desse DNA nosso da construção que a gente tem feito na construção civil, puxar para os outros segmentos também. Também com esse aspecto de sustentabilidade. Também, principalmente. Esse segmento que vocês atuam, Fábio, é um segmento onde a logística acaba sendo algo bastante importante, né? Quando a gente fala do concreto, enfim. Esse posicionamento geográfico das unidades da Camargo, onde você tem a matriz aqui em Pomerode, tem uma unidade em Goiás, tem uma outra em Pernambuco, se dá por conta disso? Foi estudado ou aconteceu ao natural de ter lá? Como é que foi isso? Então essa parte logística ela foi escolhida em função das áreas da região em si, né, do que a gente entendia que fazia sentido ali dos clientes que estavam próximos ali, né, e assim a nossa visão de crescimento das outras unidades também, que é uma previsão de instalação, também é contemplando isso. Né, onde que atua cada fábrica, ela consegue atender que raio de atuação. Isso dentro do Brasil, também é uma perspectiva fora do Brasil também. A gente tem feito alguns estudos de entrar em mercados de fora, né? Fizemos testes já em Portugal, fizemos testes no mercado aqui da América do Sul em alguns países, e sempre muito positivos. Então é uma questão de estudo, e é aquilo que eu te falo, que eu sempre estou, a empresa ela vive essa constante ebulição assim, de ideias, de vontade de crescer, né? Então a gente, embora passou aí 14 anos, nós continuamos, e respondendo a tua pergunta anterior, a gente tem essa perspectiva de crescimento não só a nível Brasil, mas mundo, né? Internacionalizado. Você tem uma ideia, hoje, nos próximos 20 anos, no mundo inteiro vai ser construída uma Nova York por dia. Nossa. É muita construção no mundo. Eu vejo uma coisa muito importante, que é o seguinte: a indústria da construção civil, engenharia de construção civil do Brasil, historicamente sempre foi muito valorizada globalmente, com projetos em todos os continentes, né? Nos últimos anos deu uma diminuída, mas tem tudo para retomar. E isso,
conectado com conceitos de sustentabilidade, né, de impacto ambiental positivo, mitigação, sequestro de carbono e tudo o que está envolvido com isso, relacionado a uma marca brasileira, isso pode ter muito poder e atratividade para o mercado internacional, ainda mais considerando que a gente estava falando, Roberto, já em outras oportunidades, toda a questão da nova globalização, em que os mercados estão querendo diminuir a sua dependência da China em muitas áreas. E o Brasil, essa bola acaba quicando no campo do Brasil, né? Então as marcas brasileiras que se posicionarem dessa maneira podem aproveitar uma onda de crescimento de demanda global na área da construção civil, por exemplo. Sim, sim. Puxando, você falou da China, nós mesmos temos alguns materiais que importamos, enfim, foi fugindo de China, esse mundo virou de ponta cabeça aí nos últimos 2, 3 anos, né? Então nós saímos de muitos mercados que apresentavam já um risco, né, para um desenvolvimento nacional de muitas matérias-primas hoje nacionais, que antes nós importávamos, hoje ou nós mesmos desenvolvemos, ou então a gente desenvolveu parceiros nacionais, né? Então esse movimento aconteceu aqui também internamente. É uma questão, não é abandonar a China, é reequilibrar a equação, diminuindo a dependência da China. Tanto, né? Então, isso ajuda a fortalecer a indústria nacional. Isso é muito importante estrategicamente para o país. E não só China, né? Você vê numa Rússia e Ucrânia, se você importava da Rússia, também ficou ruim. Se você importava da China, também. Então, você tem que ter essa flexibilidade de atuar em outros mercados. Tem que ter o plano B e o just in case, né? Não só o just in time. Fábio, em algum momento passou pela sua cabeça, já que você é tão criativo e tão inquieto com relação ao negócio, de pensar no B2C? Ou não? De ter a marca Camargo, assim, de repente, sei lá, fazendo um produto para o consumidor final, porque hoje você faz um produto B2B, né? O teu negócio é B2B. Já, e faz parte hoje do nosso planejamento. O consumo de cimento hoje no Brasil, 40% ele é destinado, 30-40% é destinado para a indústria, onde a Camargo trabalha. 60-70% é o mercado do varejo, é o mercado do cimento ensacado, que é onde a gente não trabalha, né? E tem total condição de trabalhar, sim, é uma outra energia, né? Sim. É um outro time de venda, é tudo diferente. É um outro time de venda, é outra gestão de marketing, mas faz sentido sim, né? Os nossos produtos se encaixam muito bem com o cliente final também. O cliente final ele não tá, ele tem na prateleira, quando ele vai comprar, produtos muito básicos. Ele não está acostumado com produtos que a indústria consome. Produto premium, né? Um produto diferente, que vai ter um desempenho diferente. Aspectos técnicos mais interessantes. Sim, que vai quando eu entrego para a parte civil, por exemplo, executar algum teste, um pedreiro executar algum teste com os nossos produtos, eles ficam admirados. Onde que eu compro? Onde que eu busco esse produto, né? A gente imagina, sim, ter um planejamento nosso de uma execução nesse sentido, né? De fazer um projeto piloto aqui próximo, na região, e começar a apresentar para o cliente final, para que ele tenha também acesso, né? Porque talvez vender o cimento é o oceano vermelho, mas você vender o aditivo para o cimento pode ser um oceano azul em que você tem, da mesma maneira que num posto de gasolina tem a gasolina vendendo, mas tem um aditivo, a partir do momento que você fideliza esse cliente, né, você tem um oceano de dinheiro para fazer, né? Hoje uma pessoa que vai construir algum processo na sua casa e use um aditivo nosso, ele pode estar economizando em cimento 20%. Isso é ganho real. Isso é um ganho real e é um material que ele tem nas mãos muito melhor do que o que ele está produzindo, né? Mas chama atenção porque a gente percebe que existe um lado todo industrial, de você já adquirir de maneira industrial, né, o concreto, enfim, outro material. Mas ainda no Brasil se tem uma porcentagem muito grande de consumo residencial, de consumo para o próprio cliente, né? Legal. A gente sempre fala aqui no podcast, Fábio, da questão do novo Hunter, né? Do perfil do profissional que esteja alinhado com o mercado, que faça diferença, que tenha características que realmente sejam percebidas como diferenciais. Para você, né, um cara dinâmico, inquieto, jovem e que empreendeu ali, você mesmo falou, né, na tua história, empreendeu na tentativa e erro e tal, quais são as características que um novo Hunter precisa ter?
Cara, eu percebo assim que precisa hoje ser um cara muito criativo, você precisa estar antenado, você não pode se ater só a algo que você entende ali que é o certo, você precisa estar buscando soluções o tempo todo, né? Essa inquietação que eu tenho, eu acho que é uma característica que tem que ter, né? Você precisa estar toda hora buscando, e algo que eu tenho, eu não sei precisar para você se é algo bom ou algo ruim, mas eu sou muito insatisfeito com o resultado que eu consigo. Então eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar, mas sempre acredito que dê para melhorar aquilo que a gente está fazendo. Então desde a equipe nossa mesmo de colaboradores, nosso time, de produtos, de soluções, está sempre para melhorar. Né? Se você ficar de uma maneira um pouco mais acomodado com relação aos seus produtos, eu acredito que isso não seja uma visão interessante para o atual, principalmente para o atual cenário. Né? Eu queria agradecer, Fábio, foi muito bacana conhecer um pouco mais sobre esse universo, especificamente sobre a Camargo Química, e como é interessante refletir sobre a capacidade de transformação da indústria química, e quando a gente conecta isso com conceitos de sustentabilidade, de impacto positivo, de preocupação com o ser humano na ponta, de aumento, né, de resultado efetivo, né, a gente começa a ver que isso pode ter impactos até estratégicos para um país, né? Então eu vejo que tem um potencial de crescimento gigantesco para uma empresa que é jovem nesse segmento, que é tão tradicional e tem tanta inovação que já está trazendo e que pode trazer ainda mais. Então parabéns, é muito bacana, e parabéns para todo o time da Camargo Química também que está conduzindo esse trabalho, né? Eu que agradeço novamente o convite. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, contando um pouquinho da história da empresa, da minha história, né? Que a gente possa seguir aí de maneira muito positiva. Legal. Pessoal, essa foi a história, nosso bate-papo com o Fábio Camargo, da Camargo Química, empresa hoje aqui em Santa Catarina, né? Mas o Fábio veio lá do Paraná, trouxe uma tecnologia totalmente diferente, inovadora, um profissional que vem buscando cada vez mais agregar soluções desde inteligentes como sustentáveis para o seu mercado, e inquieto. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente sempre fala, né? Eu e o DJ aqui, com quem a gente conversa no Novo Hunter, né? Profissionais que fazem a diferença, que buscam soluções alternativas, inteligentes para os seus negócios, para os seus mercados. Continue prestigiando aí o nosso podcast, continue acompanhando, compartilhando, curtindo, né, nos episódios, participando dos chats ao vivo. A gente sempre está lá no chat, né? Vem lá, vem conversar com a gente, né? Faz uma pergunta, normalmente o profissional que é entrevistado por nós está no chat também, então participe, porque faz toda a diferença para a gente. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lincitec, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.